Antes de passar a mensagem, eu só quero falar para você que leia a pastoral desse domingo. Tá? Ela não é minha, é de um autor chamado Les Walters, e ele fala de fake news. E ele fala de uma postura diante das mentiras, que muitas vezes a mídia, e eu particularmente, quando ele escreveu isso, não havia essa enxurrada de mensagens pelo Facebook, esse texto é antigo, mas ele é muito atual, porque hoje nós estamos cada vez mais inundados de mentiras, que muitas vezes nos assustam, muitas vezes nos confundem, e aí qual que é a postura que nós devemos ter? Então eu entendi que esse texto seria interessante ser colocado, nesse momento em que nós não sabemos se nos reunimos, se não nos reunimos, porque a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, e tomamos cautela sem entrar em pânico, e somos nós que detemos, porque a única verdade plena é a palavra de Deus, amém? Então gostaria de exortá-lo a que você lesse, né? Ela começa na primeira página e termina no verso, então está meio dividida, porque é bastante grande. O Jean tentou encaixar, não conseguiu, e dividiu ela em duas ali. Então, leia até o finalzinho aí no verso da primeira página. Para a nossa mensagem de hoje, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos no Evangelho, conforme escreveu Mateus. Quero convidá-los a abrir Mateus, capítulo 5. E nós faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 20. Peço aos irmãos que acompanhem em silêncio. Eu vou fazer essa leitura dos versículos 17 ao 20. Para você que tem um boletim, nós colocamos aí um pequeno esboço de como vamos conduzir a mensagem nessa noite. Você pode também estar aí junto com a liturgia. E embaixo nós temos uma pergunta para reflexão, que você pode depois usá-la para a sua meditação pessoal. Então, Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Oremos. Pai Celestial, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem estado aqui conosco. Já tem falado ao nosso coração através dos cânticos. Já pudemos, ó Pai, nos dirigir a Ti pelas nossas orações. Tem falado conosco através da Tua palavra lida. Ó Deus, agora, Senhor, rogamos que o poder do Teu Espírito Santo esteja sobre nós, para nos ensinar, nos fazer compreender a Tua verdade. Ó Deus, move o coração do Teu povo, prepara o terreno, Senhor, desses corações. Abre, ilumina as nossas mentes, para que possamos absorver de forma plena a Tua verdade. E a mim, Senhor, que tenho essa responsabilidade de falar da Tua palavra, esconde-me, Senhor, atrás da cruz do Teu Filho Jesus Cristo. Eu sei o quanto necessito de Ti, sei das minhas limitações, e Tu conheces as minhas limitações melhor do que eu. E eu rogo que o Teu poder venha nesta noite para, através de mim, ensinar e também falar ao meu coração na ministração da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos, é o que nós pedimos de forma humilde, pois não há mérito em nós, mas o pedimos confiados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele oramos. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos já
por algumas semanas, discorrido sobre este sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, que percorre alguns capítulos aqui do livro de Mateus. E a gente inicialmente falou ali das características do povo de Deus que são reveladas nas bem-aventuranças. Na semana passada nós falamos da necessidade de sermos sal da terra. Na semana retrasada, na verdade, semana passada eu estava no ponto de pregação. Na semana retrasada nós falamos da necessidade de sermos o sal da terra e a luz do mundo. E quando ele termina essa parte, lá no versículo 16, ele termina assim, Jesus dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E a grande questão que fica, embora essa ideia da importância de sermos crentes fiéis, verdadeiros, diante do mundo incrédulo e daquilo que podemos ser para o mundo, iluminando as trevas, salgando, isto é, protegendo, né, impedindo ou diminuindo a deterioração deste mundo. Embora a ideia de ser sal da terra e luz do mundo seja clara, fica a pergunta de que forma nós podemos ser o sol da terra? De que modo nós podemos ser a luz do mundo? De que modo nós devemos fazer brilhar esta luz diante dos homens? E a resposta de Jesus, na sequência do texto, e ele vai desenvolver isso durante todo o Sermão do Monte, é vivendo de acordo com os mandamentos de Deus. Só que quando Jesus vai falar sobre isso, antes de passar a tratar de que modo nós devemos nos relacionar com estes mandamentos e entendê-los e vivê-los, ele tem que fazer como que um parênteses, dizendo: olha, há uma forma de viver. Por quê? Na época em que Jesus veio, havia alguns grupos em Jerusalém, entre os judeus, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia. E um desses grupos eram os fariseus, tão comuns, né, nas afrontas, nos interrogatórios, nas tentativas de pegar Jesus em alguma armadilha. E os fariseus eram um grupo que se preocupavam exatamente em cumprir a lei de Deus à risca. Era um grupo que, em certo sentido, eram mesmo, de fato, até mesmo admirados por aqueles que se sentiam, vamos dizer, crentes inferiores. Mas Jesus vai mostrar que muito daquilo que eles viviam eram apenas aparências. É por isso que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, falam alguma coisa que não vivem, tentam mostrar algo para os outros que na verdade não é a verdade dos seus corações. Então Jesus começa, antes de começar a tratar alguns mandamentos em particular e mostrar como nós podemos vivê-los de forma plena, de modo a fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, ele começa a falar dessa lei, do nosso relacionamento com a lei. E a primeira coisa que Jesus vai falar a respeito dessa lei é que de maneira alguma ela foi abolida. A lei, ela não foi de forma alguma abolida. Infelizmente, nós temos no meio cristão, isso em alguns momentos da história foi mais forte ou menos forte, um movimento que pregava a antinomia. Palavra difícil, né? A antinomia significa contra a lei. Aquela ideia de que, olha, a salvação é pela graça, e é de fato, mas
tudo é pela graça. Não importa o que eu faça, não importa como eu viva, a lei já não tem mais nenhum valor para nós, porque nós somos salvos pela graça, vivemos pela graça, e agora nós, não importa o que façamos, a nossa salvação está garantida. Essa antinomia, ou essa contra a lei, né? Antinomos, contra a lei, na verdade é uma heresia, porque não é isso que a palavra ensina. Em momento nenhum a lei foi abolida. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, creio que é necessário, porque talvez você pense assim, bom, mas algumas leis deixaram de ser praticadas. Por exemplo, as leis que diziam respeito aos sacrifícios no templo de Jerusalém, não é isso? Ou algumas leis que diziam respeito à forma, se alguém ferisse alguém, como ela deveria ser tratada, se alguém roubasse um animal, ou ferisse um animal de alguém, como ele deveria retribuir. É que nós devemos entender que no corpo de leis de Israel, há 3 tipos de leis. Há o que nós chamamos de lei cerimonial, que dizia respeito a aos rituais, todas as circunstâncias que envolviam o culto no templo em Jerusalém, o culto no tabernáculo. E essas leis cerimoniais, como nós vemos na carta aos Hebreus, elas eram sombras, elas apontavam para Cristo. Todo sacrifício que envolvia derramamento de sangue apontava para o verdadeiro sangue derramado na cruz do Calvário. E nesse sentido, essas leis cerimoniais, elas não são aplicáveis a nós hoje. Estas sim, elas perderam a sua necessidade, porque elas apontavam ou conduziam a Cristo. Há um outro tipo de leis, que eram as leis que regiam o Estado de Israel, que eram as leis civis, as leis que diziam respeito aos relacionamentos, às punições, às partilhas, eram as leis que envolviam as pessoas que moravam, que estavam sob o governo de Deus em Israel. E essas leis, elas não são aplicáveis, porque nós hoje vivemos sob um outro governo, e Deus diz que Ele institui os governos para o nosso bem. Então, as leis cerimoniais e as leis civis eram leis que se aplicavam restritamente à forma de sacrifício ou de culto do Israel antigo e ao Estado de Israel instituído pelo próprio Deus. Mas há um outro grupo de leis que nós conhecemos como lei moral. E essas leis, elas são contínuas, elas não deixam de existir, elas regem antes mesmo da entrega das tábuas da lei, e elas continuam a reger a humanidade até a volta de Cristo. E essas leis, o resumo dessas leis, o resumo da lei moral, está nas pedras, no decálogo, nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não são exatamente toda a lei moral, são o resumo da lei moral, que foi dado ali para Moisés no Monte Sinai. E essas leis, elas continuam, elas permanecem. É isso que Jesus está dizendo. Diante talvez de algumas acusações dos fariseus, de algumas afrontas, ele está dizendo assim, olha, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para tirar. Aliás, ele vai dizer muito claramente no verso 18, que até que o céu e a terra passem, ou seja, até que Cristo volte, e isso tudo seja tornado de forma diferente, ou transformado, renovado, pelo poder de Deus, até aquele momento em que Jesus, na sua glória, haverá de nos levar para a Jerusalém eterna.
até aquele momento, nenhum tio ou i passará da lei. As letras que são traduzidas aqui por i ou tio, são duas letras, na verdade é uma letra do alfabeto hebraico, que muitas vezes funciona como uma apóstrofe, um item a mais, e um sinal muito pequeno. A ideia aqui é que os mínimos sinais da lei que foi dada por Deus não podem passar, porque a lei permanece. A lei de Deus, ela continua, ela não foi abolida, ela não nos foi desobrigada. O fato de nós sermos salvos pela graça e não pela prática da lei, não nos desobriga de cumprir a lei. Não é a lei que me salva, mas a lei, ela é algo que Deus espera que eu cumpra. Não é a lei que me conduz ao céu, mas o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz. É Jesus quem me conduz ao céu. Mas ainda assim, de modo algum eu posso deixar de lado a lei de Deus. Eu não posso viver como eu bem entendo. Eu não posso fazer as coisas que me vêm à mente ou que brotam do meu coração pecaminoso e corrupto. Porque a lei permanece. A lei permanece. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Irmãos, nós vivemos sob a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Glória a Deus por isso. Mas nós vivemos na lei de Deus. E ela é a nossa marca. Se nós queremos que a nossa luz brilhe diante dos homens, nós não podemos abrir mão dos mandamentos de Deus. Abra sua Bíblia. No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 15. A partir do verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneçam. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Agora dá uma olhadinha. Aí à frente, verso 15. Verso 14, desculpe-me. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então veja que a lei não passa. Jesus está dizendo, a lei não vai passar. A lei permanece. Veja, de novo, e esse é o ensinamento do Novo Testamento. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pela lei, mas somos salvos para praticar a lei. A prática da lei não nos salva. O que nos salva é o sangue de Cristo.
mas Cristo nos salva para obedecê-lo. Se nós somos amigos de Deus, se nós somos amigos de Cristo, se nós queremos honrá-lo, nós devemos praticar a lei. E aí vem, né, essa questão. A verdade é que não apenas é uma opção praticar a lei, mas é uma exigência. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, verso 4. Vejam o que diz o salmista: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Depois o salmista vai dizer no verso 8: Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. No verso 11: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então vejam que não apenas a lei permanece, não apenas a lei nos obriga, mas ela está aí para ser cumprida. Sabe, há alguma coisa que sempre que eu li o Sermão do Monte me incomodou. Quando você começa a ler a partir do versículo 21, Jesus começa a tratar aí da vingança, do adultério, dos homicídios. E ele vai tão a fundo que você fala assim: como eu posso cumprir isso? De que maneira isso pode ser uma realidade na minha vida? E parece que de fato é impossível. Por exemplo, quando Jesus diz que, ali no verso 27 e 28, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aí você fala assim: socorro. Se ele diz lá em cima, né, quando ele diz aqui no versículo 19, ele vai dizer que aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aí você fala: e eu? Como é que eu fico nisso? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que, e a gente vai perceber isso, a gente vai analisar isso em outras mensagens, que a lei é para ser levada muito a sério. E a questão aqui é essa. Eu não posso relativizar a lei de Deus. Eu não posso diminuir a lei de Deus. Eu não posso simplesmente tentar fazer com que a lei seja torcida ou adulterada. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 1, ele vai dizer que aqueles homens ímpios, eles tornaram a verdade em mentira. E infelizmente, muitos ditos evangélicos têm feito isso. Tem minimizado as exigências da lei para a nossa vida. Isso é muito sério, porque isso tem implicações em nossas atitudes mais comuns do dia a dia, nas nossas conversas, na forma como nós honramos um ao outro, na forma como nós nos colocamos diante das autoridades e obedecemos. A lei, ela foi dada para ser cumprida. E aqui, de novo, eu estou falando da lei moral. A lei que está lá relacionada nos 10 mandamentos, e que Jesus, né, nos ensinou de uma forma mais resumida ainda, dizendo que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, porque nisso se resume, diz Jesus, a lei e os profetas. Se voltar lá em João 15, ele vai dizer isso: este é o novo mandamento que eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas amar
não é apenas uma palavra ou um sentimento. Amar se expressa numa atitude que se fundamenta no cumprimento das leis de Deus. Muita gente deixa de cumprir algum mandamento porque diz que ama e poupa o outro por amor, e muitas vezes prejudica o outro por amor, um amor falso, porque o verdadeiro amor é aquele que entende o resultado do pecado e que luta contra ele. A lei de Deus não pode ser simplesmente colocada como a ser aprendida apenas para decorar ou para que nós possamos responder a algum questionário ou alguma gincana. A lei de Deus tem que ser vivida. E quando nós vivemos a lei de Deus, a nossa luz brilha diante dos homens. A nossa luz brilha diante dos homens. Então, em primeiro lugar, a lei de Deus permanece. Ela não foi abolida. Jesus não veio para abolir, aliás, ele vai dizer que ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu cabalmente. Ele cumpriu todos os itens da lei, e ele cumpriu a lei que nós deveríamos cumprir nele mesmo. A lei não foi de forma alguma abolida. Temos que tomar cuidado com certos excessos. Tem um hino que chama Lei, do Arautos do Rei, que eu acho, a letra é muito linda, que diz que a lei revela o próprio caráter de Deus. E de fato é verdade. Nós não podemos torcer a lei e usar a lei como um amuleto para a falta de fé, a lei como uma forma de alcançar algo que não nos é dado alcançar, como a salvação. Mas nós devemos praticar a lei. A lei não foi abolida e a lei é para ser cumprida. Mas eu tenho que entender uma coisa. Quando eu olho para o Sermão do Monte, como eu já disse, eu me vejo muito pequeno, muito pecador. E me vejo, e eu creio que isso é um dos motivos pelos quais Jesus apresentou dessa forma. Ele mostra o quanto nós estamos aquém de cumprir a lei de Deus como ela deve ser cumprida. Olhem o verso 20. Jesus diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Bom, como eu disse, os fariseus, eles eram aquele grupo de israelitas, de judeus, que tentavam viver a lei de Deus nos seus mínimos detalhes. Na verdade, Jesus disse que eles criavam leis sobre leis. Se a lei dissesse, não dê um passo, ele fala, não, nós vamos, você pode só dar um passo, não, eu vou dar meio passo, porque pode ser que eu dê um e exagere, e Deus acha que é mais do que um. Se a lei dissesse, você vai orar uma vez por dia, não, eu quero orar mais vezes. Tudo que a lei dizia, eles acrescentavam regras sobre regras. E eles se apegavam a essas regras. Se apegavam a essas formas exteriores da lei. Eles se apegavam até mesmo à forma de se vestir, o colocar a palavra entre a testa, né? Eles usavam aquela caixinha amarrada na testa com uma porção da lei de Deus, como uma forma de dizer, eu tenho a lei de Deus na minha fronte. Eles exageravam para tentar dizer, nós estamos cumprindo a lei. Mas eles eram extremamente legalistas e não havia a lei no coração deles. Mas o que acontecia com aquele Israel? As pessoas que não conseguiam obedecer como eles obedeciam, admiravam os fariseus. Você já viu alguém que na igreja parece ser mais santo que você? Não é assim? Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, como eu queria ser piedoso como essa pessoa. Como eu queria ser santo como esse homem ou como essa mulher. Já aconteceu isso com você? Parece que a pessoa tem até uma aura em volta assim, ela passa assim, né? Atrai.
E as pessoas às vezes admiram alguém simplesmente pela forma como ela ora, pela forma como ela se veste, pela forma como ela se expressa. Não é assim? Era isso que acontecia com os fariseus. Aquelas pessoas, né? Lembra do publicano e o fariseu? Na história que Jesus contou? O publicano estava lá no fundo da sinagoga, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador, miserável. Estava batendo no peito. E o fariseu estava lá na frente: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse publicano, pecador, miserável. E Jesus disse assim: olha, o publicano saiu justificado, mas o fariseu não. Porque na sua arrogância espiritual, ele não entendeu o propósito da lei de Deus. Então o que Jesus está dizendo: olha, vocês admiram os fariseus, vocês creem que eles são, vocês olham para eles e eles aparecem para vocês como pessoas que oram como ninguém. Vocês gostam de ouvir as orações longas que eles têm, a forma como eles se vestem com as longas franjas. Você acha bonito, né? Aquela aparência de santidade. Mas eu quero dizer para vocês que para entrar no reino de Deus tem que ir muito além disso. Não é só aparência, não é só a fala, não é só a expressão, não são só as orações e a forma como elas são feitas, não são as palavras que são usadas. A verdadeira justiça que Deus quer de vocês tem que ir muito além dessa justiça. Sabe, irmãos, os mandamentos foram feitos para ser cumpridos, sim, e cumpridos à risca. Mas nós temos que entender que eles não são para ser cumpridos como de uma forma mecânica, superficial, apenas para mostrar aos outros que nós somos crentes. O mandamento tem que estar aqui dentro do nosso coração. O mandamento deve vir de um relacionamento com Jesus Cristo, de um entendimento mais profundo. Os fariseus entendiam a forma da lei. Jesus mostra aqui no Sermão do Monte o espírito da lei, o significado da lei, o sentido da lei. E como esse sentido da lei, como esse significado deve impactar o nosso dia a dia. Não é simplesmente não matar, não roubar, não adulterar. Sim, isso é o final, o que aparece. Mas como nós nos relacionamos com as tentações que levam ao roubo, ao homicídio, ao adultério. É como isso está aqui dentro de nós. Mas acima de tudo, meus irmãos, acima de tudo, é entender que ainda que eu não consiga cumprir à risca as determinações, tudo aquilo que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, o cumprimento da lei está em Cristo. Ele pagou o preço por mim. E só através dele eu posso ter uma atitude diferente diante das tentações e diante dos pecados. A lei, ela aponta para Cristo. E em Cristo eu sou capacitado a cumprir a lei. Quando eu me rendo aos pés de Cristo, quando eu entendo que Ele me salvou, quando eu entendo que a minha vida foi transformada pelo poder dEle, quando eu entendo que agora eu tenho expectativa de uma vida eterna por conta dEle, eu vou desejar continuamente cumprir a lei. Deixa eu falar uma coisinha. Me lembro eu ainda não era pastor, na verdade, eu creio que eu estava começando o meu seminário, ou até um pouco antes disso. E eu cuidava de um ponto de pregação da igreja presbiteriana ali da Vila Varela de Poá.
E tinha um rapaz que, ele sempre me acompanhava, ele tinha um interesse, ele estava sempre junto, era um trabalho meio solitário, nem todo mundo estava disposto a deixar a igreja, a comunhão dos irmãos para ir lá para aquele ponto de pregação. E tinha um rapaz que me acompanhava. E um dia ele, conversando comigo, né, disse: Marco, eu me sinto muito mal, porque eu tenho alguns pecados que eu confesso e luto contra eles diariamente, mas eu acabo voltando a praticar. E eu me lembro, ainda sem muita compreensão, mas creio que eu entendo assim ainda hoje. Eu falei para aquele jovem, falei assim: olha, João, era João, mas tem tanto João, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos pecadores, nós temos uma inclinação pecaminosa, e de fato nós temos que lutar contra isso dia e noite. Mas não importa quantas vezes você cair, não importa quantas vezes você não conseguir cumprir com aquilo que Deus te comissionou a fazer, cumprir os mandamentos dele. Não importa quantas vezes você falhar em atingir o alvo, porque Cristo morreu por isso. O que é mais importante é que nós tenhamos no coração um desejo de fazer certo. É diferente daquela pessoa que peca, às vezes está na igreja, não sei se é crente ou não, ela peca, e ela fala assim: pai, errei de novo, Senhor, me perdoa. Mas a sua mente já está maquinando a próxima vez que ela vai pecar. E ela vive uma vida de pecado e arrependimento, entre aspas, que na verdade é apenas uma sensação: eu preciso pedir perdão, apenas superficial. Ela não está incomodada com o pecado, ela não está incomodada com os erros, ela continua fazendo, e ela: não, se eu pedir perdão, Deus perdoa, e ele vai tocando a vida, levando com a barriga. Isso é diferente daquele que, como aquele publicano, bate no peito e sente a dor do pecado. É mais ou menos disso que Tiago fala, quando ele diz: convertei o vosso riso em pranto. Abre lá em Tiago. Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, a partir do verso 7. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago está dizendo assim: olha, não fica aí pecando, pedindo perdão e vivendo uma vida sorridente como se nada estivesse acontecendo, e você peca de novo, pede perdão e sorri. Não, chore. E chorar aqui, converta-se o vosso riso em pranto, é para lamentar o pecado, lamentar as vezes que nós não cumprimos os mandamentos, as nossas quedas, as nossas falhas em cumprir a lei de Deus deveriam nos levar ao choro, ao lamento, e dizer: Senhor, não era para ser assim, errei de novo e eu não quero isso para a minha vida, falhei de novo e eu não quero ser um derrotado na questão espiritual. Não é para desistir, não é para dizer: não tem mais jeito para mim.
mas é para falar: Senhor, o Senhor conhece o meu coração e sabe o quanto eu quero acertar. Se nós nos chegarmos dessa forma humilde diante de Deus, se nós lamentarmos os nossos erros, se nós desejarmos ardentemente viver uma vida santa, Ele vai nos mudar. Tenha certeza disso. Pode demorar um mês, um ano, 10 anos, mas Ele vai te mudando devagarzinho. E um dia você vai olhar para trás e falar assim: por que eu fazia aquelas coisas tão terríveis? Eu não entendo o que se passava comigo naquela época. Mas enquanto Cristo não voltar, nós ainda teremos outros e outros desafios pela frente. Mas a certeza é, nós devemos desejar, antes do que cumprir, e nós não vamos cumprir toda a lei. Nós não vamos obedecer todos os mandamentos por conta da situação. Nós ainda vivemos numa situação de pecado. Embora o Espírito nos livre, embora o Espírito nos ajude, ainda assim nós vamos cometer erros. Eu sei que você sabe disso. Aliás, a palavra de Deus diz: aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas o que importa é que nós entendamos que o cumprimento da lei definitivo foi em Cristo. Cristo cumpriu a lei por nós. E que agora nos cabe buscar cada vez mais estar próximos de Deus, cumprindo essa verdade, cumprindo a lei de Deus. Chorar continuamente aquilo que nós temos vivido. Aliás, eu estava vendo até um livro, tem um livro que reúne, acho que é no o Vale, eu não lembro agora esse livro, e foi traduzido para português, que reúne uma coletânea de orações puritanas. Eu vou falar dos puritanos. Os puritanos foi um grupo de homens que viveu ali no século XVIII e que procurava viver a fé de forma plena, 18, 19 até. E eles, uma das coisas que todos os dias pela manhã eles se colocavam diante de Deus com pranto, lamentando os pecados que haviam cometido e pedindo força a Deus para que vivessem de forma santa aquele dia. E não era uma questão superficial, não era para mostrar para os outros, era na sua vida íntima com Deus, onde constantemente eles entendiam que não tinham alcançado o alvo, mas que queriam fazer isso, porque sabiam que a sua justiça tinha que exceder, e muito, aquela dos escribas e fariseus. Se a nossa justiça não exceder aqueles que apenas são justos pela aparência, na forma, se a nossa justiça não for uma justiça que brota da intimidade com Jesus, de modo nenhum nós entraremos no reino de Deus. Porque os mandamentos, eles permanecem. Os mandamentos foram feitos para ser cumpridos. E os mandamentos devem ser objeto do nosso desejo, ainda que nós saibamos que eles se cumprem plenamente em Jesus. É por isso que nós não perdemos a salvação. Porque somos salvos em Jesus, mas somos salvos para cumprir os seus mandamentos à risca. Que você chore os seus pecados, que você lamente os seus erros e que busque dia a dia uma vida mais santa com Deus. E que eu faça isso também. Eu não estou falando só para você, meu irmão, porque isso é uma luta que cabe também a mim. Dia a dia buscar uma vida mais plena no cumprimento dos mandamentos de Deus, que ainda me obrigam e ainda nos obrigam, ainda fazem parte das nossas obrigações. Que nós possamos ter essa justiça superior à dos escribas e fariseus e aprender diariamente como cumprir esses mandamentos. A gente vai analisar alguns daqueles que o próprio Jesus expôs aqui,
em outros domingos. E eu peço a você que gostaria de incentivá-lo a ler o Sermão do Monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, para que essa mensagem vá penetrando em seu coração, e que até mesmo você tenha dúvidas, medite nelas, pergunte e cresça através da leitura da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a ter essa justiça que Jesus nos ensina a termos, uma justiça que vai muito além daquela que era praticada pelos escribas e fariseus. Que nós sejamos pessoas que praticam a lei porque amam a Jesus, são seus amigos e querem fazer o que Ele manda. Abaixe sua cabeça. Coloque-se em pé, querido. Vamos colocar já em pé.